Não faltava acontecer mais nada. Tire aí um tempinho para você ouvir a maior aberração de circo que você já ouviu num sábado. Gente, o assunto é muito grave. Surge agora novos fatos do Adélio Bispo de Oliveira que pode colocar esse maluco entre aspas, mas um cara que planejou tudo nas ruas. Por que eu vou trazer aqui para vocês, junto com essa notícia, a importância da Polícia Federal procurar o hacker Patrick Brito para abrir de uma vez por todas essa caixa preta? Escute só, enquanto o sistema ignora lacunas gritantes no processo de Adélio Bispo, a pergunta que ecoa desde 2018 lá em Juiz de Fora continua sem respostas. Quem está protegendo o Adélio Bispo de Oliveira após as revelações do hacker Patrick Brito? É isso que nós estamos aqui trazendo agora com urgência para vocês. Um atentado, não a mim, não ao Bolsonaro, à democracia brasileira. Um julgamento que nunca aconteceu. Um criminoso considerado um camarada lunático que nem pode sequer estar no meio da sociedade mais uma vez. Laudos mantidos sobre sigilo absoluto. E agora, uma possível libertação com data marcada. Sim, Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado contra o Bolsonaro, está mais próximo da liberdade do que a justiça gostaria de admitir. E ninguém no alto escalão parece disposto a impedir. É brincadeira, meu irmão. Nessa reportagem, escute aí, nessa reportagem que você está vendo na sua tela, revelamos então os detalhes ocultos, as falhas do sistema de execução penal e os bastidores de um caso cercado por mistério, silêncio e impunidade. Prepare-se para conhecer o lado obscuro da história que muitos tentaram esconder do Adélio Bispo de Oliveira. O Brasil tem convidado e convivido com pessoas que sequer ligam para o que aconteceu em Juiz de Fora. Olha só, gente, o atentado contra Jair Bolsonaro, então candidato à presidência da República, durante campanha em Juiz de Fora, foi um ato de violência política sem precedentes cometido à luz do dia, diante das câmeras, em meio a uma multidão. O autor, confesso, Adélio Bispo de Oliveira. O desfecho até agora, um mistério de omissão, um mistério de impunidade. Preso desde o fatídico setembro daquele ano, Adélio Bispo de Oliveira não foi julgado e condenado como criminoso, alegando-se então a insanidade mental. Ele foi declarado impedido de poder tomar decisões por si próprio. Segundo informações internas atualizadas, Adélio Bispo seja incapaz de responder pelos seus atos por apresentar um suposto transtorno delirante persistente. E quando a Polícia Federal interroga, simplesmente Adélio Bispo cai em lágrimas. Está internado em regime fechado na Penitenciária Federal de Campo Grande, sobre um manto de silêncio e sigilo que contraria qualquer lógica de transparência e justiça. Por que nós afirmamos isso para vocês? É uma aberração de circo. O Adélio Bispo de Oliveira não é nenhum maluco, não é nenhum débil mental. Ele está escondendo algo. A Polícia Federal sabe, o sistema sabe, o STF sabe, o Moraes sabe, o Flávio Dino sabe, o Fux sabe, a Carmen Lúcia sabe. Todos sabem que o hacker Patrick Brito abriu a caixa preta do caso Adélio Bispo de Oliveira lá no Auriverde e revelou a verdade.
Eu recebi dinheiro para poder perseguir a família Bolsonaro e nada fazem contra o Adélio Bispo para descobrir quem está por trás. Embora o hacker já revelou que tem pessoas de São Paulo que queriam sim saber aí os passos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, a família inteira passando por uma perseguição política. Agora, um novo capítulo ainda mais revoltante se soma à tragédia. A justiça determinou que Adélio poderá ser solto em 2038, aos 60 anos de idade. Atualmente com 46, o autor do atentado contra o Bolsonaro pode estar de volta na cena do crime, pode estar de volta às ruas em pouco mais de uma década. Isso, claro, caso o sistema continue fingindo que ele não está cumprindo pena, já que até hoje não há sequer, gente, um dia registrado de internação do sistema penal eletrônico, um absurdo jurídico que não pode passar desapercebido aos olhos da sociedade. O que o Brasil está testemunhando é uma distorção monstruosa do conceito de justiça. Enquanto a esquerda fala em preservação de direitos humanos, o que vemos na prática é um sistema, gente, sim, um sistema que age com um zelo quase paternal para proteger aquele que atentou contra a vida do capitão mais atacado da história do país. Adélio vive isolado, se recusa a tomar medicamentos, afirma não estar louco, ouve aí, e ainda assim continua amparado por um diagnóstico que o livra da responsabilização plena por seus atos cometidos. Durante o governo Bolsonaro, a Polícia Federal até que tentou em outubro de 22 acessar os laudos psiquiátricos de Adélio Bispo. Sim, a polícia tentou, mas documentos mantidos sob sigilo absoluto pela Justiça Federal, a resposta foi um sonoro não. Nem inquérito havia, disseram. O delegado sequer foi obrigado a justificar a tentativa. Por que tanto segredo assim? O que há nesse documento que não pode vir a público, mesmo com as revelações explosivas do hacker Patrick Brito, que já enjoou de abrir essa caixa preta e ninguém faz nada? Essa é a grande e absoluta verdade. Não basta só isso. O processo de execução penal, ou seja, aquele que deveria acompanhar e contabilizar o tempo de internação de dentro, está simplesmente incompleto. Não há registro, não há prazos definidos, não há controle algum, apenas a indicação de que a pena é por tempo indeterminado. Até que, de repente, decidem que ele pode sair aos 60 anos de idade da prisão. Em qual país sério isso seria tolerado? Eu pergunto para vocês com maior sinceridade. O silêncio, o sigilo e as omissões só alimentam as suspeitas mais graves que nunca cessaram, apesar dos 2 relatórios da Polícia Federal afirmando que Adélio agiu sozinho e a controvérsia do hacker Patrick Brito que abriu a caixa preta. Muitas perguntas seguem sem respostas e o sistema parece não ter interesse algum em respondê-las enquanto o capitão está na UTI, enquanto o Bolsonaro se recupera. Disso daí que o Adélio fez e pode estar nas ruas aos 60 anos de idade. Quem pagou os advogados de Adélio nos primeiros dias após a prisão? Por que ele teve acesso a inquérito de defesa tão bem estruturado de forma quase imediata? Não fica para nós um baita ponto de interrogação mesmo nesse caso macabro, misterioso, que levou aí quase a vida do capitão Bolsonaro? Gente,
mesmo que se aceite a tese de que ele agiu sozinho, o tratamento que ele recebe por parte dessa justiça e dos órgãos de investigação escancara o desequilíbrio com certos casos que são sim tratados no Brasil como que se não fosse nada. O Estado que deveria zelar pela memória e justiça de um presidente alvo de um atentado escolheu proteger o criminoso, isentando-o de culpa plena, garantir silêncio absoluto e também exames diários se passando por débil mental, que afirmo para vocês, eu tenho absoluta certeza que isso o Adélio Bispo de Oliveira não é. Então a nossa voz não será calada. Eles precisam investigar o que o hacker Patrick Brito revelou acerca do caso Adélio Bispo de Oliveira, porque só assim nós vamos chegar nessa conclusão que de fato prova um dos casos mais sombrios e sim, mais enigmáticos, mais escondidos envolvendo um presidente da República da história desse país. O jornalismo com Fábio Alvarenga aqui é sério e Deus, em nome do Senhor Jesus, vai nos ajudar a resolver essa parada aí. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, revelando e trazendo novas informações que vão repercutir os bastidores da política em um longo período de tempo. Até mais!